Vejam a seguir as 10 formas de se construir um país idiota. Após a verificação destas 10 formas, pense e veja se o país onde você mora é vítima destas 10 técnicas. 1. A estratégia da distração. A estratégia da distração é o elemento primordial do controle social. É a estratégia da distração que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites. E essas elites são as elites políticas, econômicas e religiosas. A estratégia da distração também é conhecida como a técnica do dilúvio ou técnica da inundação. Esta técnica consiste em bombardear a população com informações insignificantes, com informações contínuas, distrativas, para deixar o público afastado do problema que realmente importa. Esta estratégia é muito importante, pois ela é indispensável para impedir que o público se interesse pelos conhecimentos essenciais para o teu sucesso. E esses conhecimentos que o público tem que ficar afastado são conhecimentos que envolvem a área da ciência, a área da economia, história, política e etc. Existe uma citação de um texto muito conhecido para provar que esta estratégia da distração faz sucesso em países como o país que você mora. E a citação deste texto é mais ou menos assim, abre aspas: é preciso manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, que são cativadas por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, é importante para o sistema, porque o público sempre voltará à sua granja com os outros animais. Fecha aspas. Esta citação está no texto intitulado Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. 2. Criar um problema e depois oferecer a solução. Criar problemas e depois oferecer soluções é essencial para manter o público dominado. Este método também é conhecido como problema-reação-solução, que é mais ou menos assim: o sistema político, econômico e religioso cria um problema, cria uma situação, e esta situação prévia é feita para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que desejam ser aceitas. Vou dar-lhes um exemplo. Vamos supor que em certo lugar, em algum país, um governante deixa que se desenvolva ou, de alguma forma, intensifique o desemprego. O desemprego traz miséria. A miséria traz violência, porque onde há pobreza, explode a violência. Isto é feito a fim de que o público seja o demandante de leis de segurança e políticas em prejuízo de sua liberdade. Mas o problema está em resolver o desemprego, lembre-se disso. Mas estes dominadores políticos, econômicos e religiosos vão focar na violência, vão focar neste problema. Aí você ouve sacerdotes religiosos falando sobre a violência, os jornais falando sobre a violência, os economistas falando sobre a violência, o que ela traz com o efeito do aumento da inflação, queda de renda e etc. Mas o problema está no desemprego, porque a violência é uma consequência deste problema primário. E aí o público, desavisado, infelizmente, escolherão métodos que demande segurança e políticas para restringir a sua própria liberdade. Esta técnica é chamada de problema-reação-solução, ou criar um problema e depois oferecer a solução. 3. A estratégia da gradualidade. A estratégia da gradualidade é feita para fazer com que uma medida inaceitável passe a ser aceita. Mas você não pode aplicar esta medida de uma só vez. Esta medida tem que ser aplicada a conta-gotas. Ela será aplicada gradualmente. E mesmo que isso seja feito por anos consecutivos. Uma coisa que o sistema tem é paciência. Dessa maneira, condições socioeconômicas radicalmente novas, que seria mais ou menos o neoliberalismo, foram impostas
durante as décadas de 80 e 90. Outro exemplo que nós temos é o tal do Estado mínimo, privatizações, precariedade dos serviços, flexibilidade das agendas homoafetivas, desemprego em massa, salários baixos e tantas outras mudanças que teriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez. A estratégia da gradualidade é conhecida aqui no Brasil como tá ruim, mas tá bom. É melhor o ruim do que o pior. É mais ou menos assim. 4. Sacrifício futuro. A estratégia de diferir é uma outra maneira de forçar a aceitação de uma decisão impopular. E como eles fazem isto? Eles fazem isto apresentando esta solução, esta estratégia como dolorosa e necessária. Com isto, eles obtêm a atenção do público no momento para assim ter esta aplicação dolorosa e necessária futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. É mais ou menos a continuação da estratégia da gradualidade, porque o esforço não é empregado logo de imediato. Isto porque o público, ou seja, a massa, o povão, tem sempre a tendência de esperar ingenuamente que tudo irá melhorar no dia de amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança, como também de aceitá-la com resignação quando chegar o momento. 5. Dirigir-se ao público como se eles fossem crianças, e na verdade eles são. Dirigir-se ao público como se fossem menores de idade é feito na maior parte do tempo pelos publicitários. É claro que os políticos e os líderes religiosos dirigem ao público como se eles fossem crianças. Eles fazem isso também, usando o marketing, usando a publicidade com discursos infantis, usando argumentos, personagens e entonação particularmente de nível jumentacional, que muitas vezes ficam próximos à debilidade mental, é extremamente essencial para o sucesso da dominação do cérebro das pessoas. O método é o seguinte: é sempre se dirigir ao espectador como se ele fosse uma pessoa retardada. É o retardamento social. É mais ou menos tratar o público como se ele fosse imbecil. Quanto mais tende a enganar o espectador, o ouvinte, o seguidor, o adepto e etc., mais estes dominadores tendem a adotar um tom infantilizante. Isto para não dizer imbecilizante. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque se alguém se dirigir a uma pessoa como se ela tivesse 12 anos ou menos, em razão de sua sugestionabilidade, é muito importante, porque provavelmente ela terá uma resposta ou uma reação também desprovida de um sentido crítico. Eu quero que vocês leiam o livro intitulado Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas e vocês entenderão por que o país que vocês moram é do jeito que é. 6. Utilizar a emoção no lugar da razão. Utilizar o aspecto emocional mais do que a reflexão é muito importante. Fazer o uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito no cérebro do indivíduo, porque com isso você vai anular o sentido crítico do indivíduo. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar, ou seja, enxertar, colocar ideias, desejos, medos e temores no povão. E também esta técnica é ótima para colocar compulsões no público e também para induzi-los a comportamentos que você queira que eles tenham. Estas técnicas são muito utilizadas na publicidade, no marketing, na economia, na política e na religião. Porque o público, quando é enxertado com estas ideias no seu subconsciente, eles vão ter as ideias que vocês queiram que eles tenham, os desejos que vocês queiram que eles tenham, os medos e temores que vocês queiram que eles tenham. Ou seja, o público vai se comportar da maneira que o dominador quer. 7.
valorizar a ignorância, a burrice e a mediocridade. Manter o público na ignorância e na mediocridade intelectual é essencial para o domínio mental, religioso e social. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e sua escravidão é eficaz para os dominadores. É muito importante valorizar a burrice, valorizar o que é ignorante, valorizar o que é medíocre. E você vê isso acontecer em algumas novelas, em alguns programas de auditórios, em alguns canais na internet. Vemos a valorização da ignorância, da burrice e mediocridade na música. Letras que são laxantes culturais fazem sucesso na chamada cultura popular. Eu vou ler mais um trecho aqui do livro intitulado Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Abre aspas. A qualidade da educação dada às classes sociais menos favorecidas deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que planeja entre as classes menos favorecidas e as classes mais favorecidas seja e permaneça impossível de se alcançar. Fecha aspas. 8. Desprestigiar a inteligência e a cultura. Estimular o público, ou seja, o povão, a ser complacente com o que é medíocre, parvo, burro e ignorante é essencial para levar este público a crer, acreditar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar, inculto, ignorante, nécio e boçal. Sempre temos que desrespeitar a inteligência e a cultura. E vemos isso na religião. Por exemplo, é crido no sistema religioso que a letra mata, quando na verdade a letra mata a ignorância. A letra mata a lei da religião. Entre os pobres é muito dito que fulano de tal está lendo o livro, agora ficou metido. Não. Fulano de tal está tendo um comportamento diferenciado porque ele despertou da ignorância. 9. Incentivar a autoculpabilidade. Reforçar a autoculpabilidade, fazendo as pessoas acreditarem que elas são culpadas por sua própria desgraça, é muito importante para que elas não evoluam. Devido à pouca inteligência, as pessoas, infelizmente, deixarão se enganar por estas inverdades. Com isto, ao invés de revolucionarem-se contra o sistema econômico, político e religioso que as aprisiona em uma cadeia mental, o indivíduo se autodesvalida e ainda se culpa. E isto vai gerar um comportamento depressivo. E tendo um estado depressivo, o efeito gerado por isto é a inibição de sua ação. E tendo a inibição de sua ação, esta pessoa aprisionada jamais irá libertar-se, pois sem ação não há libertação, sem ação não há revolução, sem ação não há questionamento. 10. Conhecer o gado melhor do que ele mesmo. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem é muito importante, porque cá para nós, conhecimento é poder. No transcurso do final da Segunda Guerra, principalmente nos anos 50, os avanços acelerados da ciência gerou uma brecha crescente entre os conhecimentos do público e os possuídos deste conhecimento. Graças à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema de enganação tem desfrutado de um conhecimento muito avançado do comportamento do povão. Isso tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico. Principalmente no aspecto psicológico. Porque usar a economia, a política e a religião para dominar o cérebro do gado é de suma importância para manter o gado no curral. O sistema conseguiu com isso conhecer o pobre, ou seja, o povão, melhor do que ele mesmo. E isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle muito maior do indivíduo desde então. E com isso vem um grande poder de dominação sobre os indivíduos. E o sistema tem por lema conhecer o povão melhor do que ele mesmo. Porque vocês sabem, conhece um povo pela sua cultura. E um povo sem cultura não tem conhecimento. Depois de conhecer estas 10 técnicas de se construir um país idiota,
Pense agora, se o que acontece com seu país é um acaso ou é uma mera coincidência. Eu lhes garanto, não existem coincidências. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.